a Ordem dos Médicos fala em cenário catastrófico. O Gabinete de Crise da Ordem avisou que os hospitais da Grande Lisboa e agora também da região Centro e do Alentejo estão já em pré-ruptura. A Ordem apelou ao Governo para mobilizar todos os recursos, incluindo os privados e militares. Com uma taxa de ocupação a ultrapassar os 93%, os hospitais da região de Lisboa e Val do Tejo estão à beira da ruptura. Avolumam-se ambulâncias à porta de urgências Covid, serviços de internamento sobrelotados, como é o caso do Amadora Sintra. Com uma capacidade total de 240 camas em enfermarias, tem este sábado 246 internados, 6 dos quais na própria urgência. Quanto aos cuidados intensivos, o hospital tem reforçado a capacidade, mas admite que já pouco pode fazer. Das 31 camas, apenas uma não está ocupada. Só esta semana transferiu 48 doentes Covid para vários pontos do país. Temos recebido, por exemplo, de outros hospitais, há aqui um esforço do SNS em colaborar em todas as instituições, de forma a dar uma resposta aos utentes que nos procuram. Com uma pressão menor do que em Lisboa, a região norte registra uma taxa de ocupação de 87% em enfermarias, 81% em UCI. Os hospitais de retaguarda em muito têm contribuído para estes números, ainda que tenham picos de afluência. E é verdade, naturalmente, que tem havido sempre picos ao longo do dia, mas também é verdade que as equipas têm feito um trabalho extraordinário, que vale a pena sublinhar, os profissionais de saúde, que com um esforço enorme têm conseguido dar uma resposta adequada a essa procura. O mesmo já não se pode dizer em relação à região Centro e Alentejo, onde os números continuam elevados e com tendência crescente. 94,3% é a taxa de ocupação em enfermaria e quase 87% em cuidados intensivos. É nos cuidados mais críticos que o Alentejo registra uma taxa de ocupação maior, 94,1%. O Estado tem que fazer é claramente recrutar e mobilizar todas as forças necessárias quando somos o líder mundial em novas infecções e em mortes e quando estamos a confrontar-nos com um pedrógão biológico, porque é disso que se trata. Isto é um pedrógão biológico prolongado, em que morrem neste momento um número idêntico a 4 situações de pedrógão basicamente por dia, a situação é catastrófica. Coordenar, coordenar, coordenar. É o apelo de um dos membros do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos. Vítor Almeida diz que é preciso mais e alerta que numa situação limite será preciso recorrer à ajuda externa. Depois de esgotado todos os recursos, seja do SNS e seja obviamente dos privados devidamente requisitados, aí sim, tal como a Itália fez, como a França o fez, como a Suíça o fizeram, combinar com os parceiros europeus a ativação de planos europeus de catástrofe. Perante o crescente número de internamentos, o governo luxemburguês mostrou-se disponível esta semana para receber doentes com Covid-19 vindos de Portugal. Portugal cruzou novos máximos na pandemia, são os mais altos números de sempre em óbitos e em novos casos. Nas últimas 24 horas morreram 274 pessoas com Covid-19 no país. O número total de óbitos desde o início da pandemia ultrapassou em Portugal assim a barreira dos 10 mil, fixando-se nos 10.194 mortos. Também o número de novas infecções bateu o recorde. Nas últimas 24 horas apareceram 15.333 novos infectados. Isto num dia apenas. A maioria destes novos casos foi detectada na região de Lisboa e Val do Tejo, 6.135. O que significa que esta região é responsável por 40% do total nacional. Em segundo lugar, encontra-se a região norte, com 4.992 novos casos, correspondentes a 32% do total nacional. Ou seja, o norte e Lisboa, juntos, representam 72% dos novos casos no país. Em Portugal, há agora 162.951 casos ativos de infecção com o novo coronavírus. Ou seja, 1,6% da população portuguesa está neste momento infectada. Isto significa que em cada 100 pessoas que vemos na rua ou no supermercado, entre 1 a 2 estão com Covid-19 ativo. Lisboa já tem um hospital de campanha
A unidade de recurso abriu hoje no estádio universitário e vai poder receber 58 doentes com Covid-19. Carlos, Helena, Celeste, dezenas de profissionais numa azáfama para tudo estar pronto. São 20 enfermeiros, 19 médicos, 15 assistentes operacionais e 3 assistentes administrativos, que se vão rodando por turnos de 8 horas. A nossa grande preocupação é libertar camas mais diferenciadas para aumentar a capacidade de resposta de agudos nos hospitais da área metropolitana de Lisboa. Vão receber no máximo 58 doentes já a partir deste sábado. É um dia histórico na perspectiva de que é a primeira vez que em Lisboa se abre uma estrutura com estas características. Características específicas que levaram a uma cooperação com as Forças Armadas. Inicialmente com 3 elementos, um da Força Aérea, outro da Marinha e outro do Exército, no planeamento, mas também na parte logística, com algumas camas, roupa. E até diferenças de pressão no ar. O ar que existe na zona verde, limpa, portanto tem uma pressão positiva em relação ao ar que existe na zona contaminada. A zona contaminada tem 6 enfermarias e uma sala de emergência num espaço do Estádio Universitário de Lisboa, onde antes se fazia desporto. Era um pavilhão de prática de desporto de combate. Por exemplo, o judo. Por exemplo, o judo. Portanto, agora o combate continua, só que é outro. Um combate a que ninguém assiste na bancada. Ligação em direto para o Hospital de Campanha de Lisboa, onde está a Soraya Ramos, e para o Hospital de Portimão, onde se encontra o Duarte Baltazar. Boa noite aos dois. Soraya, quantos doentes foram já admitidos aí no Hospital de Campanha? Ao longo do dia de hoje, na tarde de hoje, foram admitidos 7 doentes. Vieram do Hospital Amadora Sintra, o Fernando da Fonseca, e do Hospital de Loures, o Beatriz Ângelo. Há essa meta para que ao longo deste fim de semana sejam aqui recebidos 20 doentes. Recordo que este hospital de campanha estava previsto abrir durante a próxima semana, mas foi antecipada essa abertura e por isso nem todos os detalhes estavam exatamente a 100%. Houve ainda diligências logísticas e de informática para resolver ao longo do dia de hoje. Há, no entanto, também boas notícias. Aqui a cerca de 800 metros está o Hospital de Santa Maria e as imagens são bem diferentes do que as que vimos nos últimos dias. Não há ambulâncias em longas filas de espera neste momento com doentes Covid-19 positivos e estão internados no Hospital de Santa Maria 285 doentes com Covid. Alguns deles poderão, no futuro, vir a ser internados neste Hospital de Campanha. Soraya Ramos, então, no Hospital de Campanha de Lisboa. Junto às urgências do Hospital de Portimão está o Duarte Baltazar. Duarte, qual é a situação aí? Olá, muito boa noite. O que posso dizer é que, a nível de hospitais de referência do Centro Universitário, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a capacidade de internamento para doentes com Covid-19 continua, aliás, nos 80%. O Portimão Arena está, neste momento, com 39% de ocupação, o que significa 39 doentes para 100 camas. De resto, a abertura de 2 hospitais particulares desativados vem criar expectativas para um aumento da capacidade de internamento ao nível do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, doutora Ana Castro. Com a capacidade de termos com estes 2 novos hospitais privados que vão ficar a nossa orientação, vamos poder tirar doentes que não tenham doença Covid para essas instituições e vamos manter os doentes Covid todos dentro do hospital e do Arena. Portanto, o que vai acontecer é que vamos expandir a capacidade de cuidados intensivos. Portanto, estamos a trabalhar nisto e nesta reorganização durante este fim de semana para termos capacidade ainda de mais vagas. Nós ainda temos vagas de cuidados intensivos disponíveis, mas vamos trabalhar para ter ainda mais vagas disponíveis para não ser um problema, pelo menos no imediato.
imediato. Quando falamos desta resposta que resulta de uma articulação com os privados, estamos a falar de 50 camas, certo? Sim, estamos a falar de 24 camas num dos hospitais, portanto, no Hospital de Santa Maria, e 26 no Hospital de São Gonçalo. A gestão de recursos humanos, como em todo o país, tem sido também um desafio aqui a nível do Algarve, mas, no entanto, abriram-se também, aliás, expectativas diferentes no que diz respeito ao recrutamento na sequência do apelo feito a profissionais reformados. Tem resultado? Sim, o apelo que foi feito pela parte da enfermeira diretora tem estado a correr muito bem, e nós temos tido vários profissionais, mesmo que estão a trabalhar na privada e não estavam a trabalhar no SNS, e que se voluntariaram para vir trabalhar connosco. Portanto, ofereceram-se, vieram mostrar a sua disponibilidade para colaborar na SNS nesta situação específica. Nós também já tínhamos trabalhado desde julho em 2 protocolos com a Universidade do Algarve para médicos e enfermeiros que estão nos últimos anos. Muito obrigado. Declarações de Ana Castro, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a dar-nos conta então das respostas que têm surgido na última semana, não só a nível de camas negociadas também com o setor privado, mas a nível daquele que é o reforço tão essencial de recursos humanos para combater a pandemia e para assistir os internamentos. Baldassar, junto às urgências do Hospital de Portimão. A variante sul-africana do novo coronavírus foi detectada em Portugal. O potencial de transmissão desta variante é considerado elevado. E os dados preliminares mostram que a mutação pode ser mais perigosa do que a britânica. Mas para já não há qualquer indício de que as vacinas deixem de ser eficazes. Infelizmente, o Instituto Ricardo Jorge detectou a presença da variante da África do Sul também em Portugal. Trata-se de um cidadão sul-africano residente em Lisboa que chegou pouco depois do Natal. O anúncio do primeiro caso vem acompanhado de preocupações. Esta variante do Reino Unido, dizem especialistas internacionais, que poderá ser potencialmente mais perigosa do que a variante do Reino Unido, ou seja, da África do Sul mais perigosa do que o Reino Unido. E porquê? Ambas partilham uma mutação que está localizada numa região do vírus que faz com que o vírus chegue melhor às nossas células. E é isso que a torna mais transmissível. A África do Sul tem, em relação à do Reino Unido, mais uma mutação que inspira algum cuidado, que é a mutação no aminoácido 434, que há alguns estudos que demonstram que pode haver uma pequena perca de eficácia dos anticorpos para neutralizarem os vírus. Apesar dos receios, não há evidências de que as vacinas deixem de ser eficazes. Uma pessoa que já tinha sido infectada ou tenha sido vacinada já tem uma resposta imunológica e uma proteção. Se, mesmo que a variante consiga reinfectar essa pessoa, é muito pouco provável que essa pessoa desenvolva uma infecção grave, porque já tem a base da proteção no seu sistema imunológico. Para o virologista Pedro Simas, a estirpe sul-africana, tal como a britânica, não são mais letais. Estas variantes são preocupantes porque tornam mais difícil, ao disseminarem-se melhor e por ficarem mais infecção na comunidade, tornam-se mais difíceis do seu controle. Este aumento da carga viral, para já, não significa que se traduza numa doença mais grave. Como expliquei, nos hospitais do Reino Unido e nos hospitais da África do Sul, não se vê flagrantemente uma doença mais grave das pessoas que estão infectadas com esta variante. 2 das 3 variantes já estão em Portugal. O primeiro caso da estirpe sul-africana cria novos receios e a britânica avança a passo acelerado. Já a variante do Brasil ainda não foi confirmada em território nacional. A forma de combater o vírus mantém-se. Temos que aderir às medidas de uma forma mais eficiente. Portanto, há mais pessoas a aderirem às medidas de distanciamento social e de uso de máscara para impedirmos a sua disseminação descontrolada na sociedade. A DGS já está a fazer o rastreio dos contactos do primeiro infectado com a variante sul-africana para tentar quebrar a cadeia de transmissão. Na nossa companhia está o comentador da RTP para os assuntos da pandemia, o infecciologista Silva Graça. Muito boa noite. Esta semana, Portugal tornou-se o país do mundo com mais mortes por Covid-19. Como é que nós vemos essa evolução para chegar a esta situação? Naturalmente que isso traduz, eu diria, o dramatismo das últimas semanas, e talvez isto se possa dar uma ideia mais precisa, mas também mais próxima e mais humana, se entendermos que há um aumento, naturalmente, do número de casos desde a última semana. Na semana transata tinham falecido cerca de 1000 pessoas, esta última semana faleceram 1500.
Isto traduzido de outra forma, portanto aqui em gráfico, em que temos semana a semana o número médio diário de óbitos e vemos como é que chegamos àquele valor de 212, que é o número médio de óbitos da semana que agora termina. Estávamos em novembro em cerca de 70, depois rapidamente em janeiro... Até aqui estava claramente controlado. Precisamente, passámos para 94, 144. Eu penso que, além da frieza destes números, talvez seja importante perceber que existe uma taxa de mortalidade de 1,6. E o que é que isto significa? Naturalmente, isto significa que por cada 100 pessoas que estão... aliás, por cada 1000 pessoas que neste momento estão infectadas, estamos a assistir a que vão a falecer 16. Mas se nos cingirmos com o universo mais reduzido e pensarmos nos mais idosos, e nós sabemos que 2/3 destes óbitos estão a ocorrer em pessoas com mais de 80 anos, então a realidade é um bocadinho diferente e mais assustadora, porque 130 em cada 1000 infectados com mais de 80 anos vão falecer. É isto que está a acontecer neste momento, apesar deste grupo etário ser, digamos, minoritário nas infecções. Eles representam menos de 10%. Vamos então ver a evolução da demografia da epidemia. Sim, podemos passar para ver o que naturalmente ocorreu do ponto de vista evolutivo, e eu escolhi aqui 2 pontos que vemos ali do lado direito. O dia 24 de dezembro e o dia 21 de janeiro estavam diagnosticados... 21 de janeiro a azul, 24 de dezembro a laranja. Precisamente. E no dia 24 de dezembro estavam diagnosticados 387 mil casos, aproximadamente. Agora em janeiro, 609 mil casos. Portanto, houve neste período de 4 semanas um aumento de quase 60%, 57% para ser mais preciso. E se analisarmos como é que houve este aumento de casos em todas as faixas etárias, percebemos que foi isso mesmo que aconteceu. Transversalmente, todas as faixas etárias tiveram um aumento muito expressivo, mas sublinhar que há aqui um grupo entre os 10 e 19 anos que realmente a subida, o número de novas infecções, a incidência foi ainda maior do que nos outros grupos. Portanto, está estimado um pouco acima dos 60%. Naturalmente que isto nos pode levar a alguma dificuldade também de interpretação, porque não sabemos se esta mudança entre o final de dezembro e janeiro decorre, por exemplo, da atividade escolar, que foi reatada no início de janeiro, mas também temos que admitir que possa estar relacionada com aquilo que se passou no período festivo, nomeadamente do Natal e até do fim do ano. Portanto, é importante o relaxamento das medidas por um lado e também a descontração das pessoas por outro. Precisamente. Agora não há dúvida que há uma incidência maior neste grupo etário e sabemos que ele até se estende um bocadinho mais para a faixa seguinte, até aos 24 anos. Portanto, entre os 13 e os 24 há realmente esse aumento. Há uma outra questão que se coloca, que é a taxa de testes positivos. Fazem-se naturalmente muitos testes para ver como é que, enfim, tentar detectar a doença, e qual é a posição de Portugal comparando com os outros países em termos de taxa de positivos desses testes. Talvez começar por sublinhar que se fazem muitos testes e naturalmente é importante fazê-los para poder acompanhar, para monitorizar a epidemia, e Portugal em janeiro está a fazer quase 50 mil testes por dia. E, portanto, é dos países na Europa que está a testar mais. E é importante que o faça. Mas olhando para esta representação gráfica, estão aqui escolhidos 6 países. Eu começo por lembrar que todos eles têm uma taxa de positividade superior a 5%, isto é, a relação entre os testes positivos e a totalidade dos testes, e acima de 5% significa que a situação não está controlada do ponto de vista sanitário. Mas se olharmos, Portugal também aqui neste indicador tem realmente um lugar cimeiro, está com uma taxa de positividade de 19,6%. Percebe-se que abaixo estão aqueles países... 19,6 significa que em cada 100 pessoas testadas, 19 testam positivo? Significa que em cada 100 testes feitos, 19,6 é essa percentagem, portanto 19 estão a testar positivos. E isto é importante porque se nós seguirmos a evolução e vermos o que se passa nestes 6 países, percebemos que há 2 países em que esta taxa de positividade, Portugal e a Espanha, está num crescendo. Isto significa que existe uma incidência elevada, sabemos que a de Portugal é superior, mas que há uma tendência crescente para o número de novos casos nestes 2 países. E depois entendemos também que, analisando esta representação gráfica, a República Checa está a descer a sua taxa de positividade, a Alemanha, o Reino Unido,
que esteve uma situação no início de janeiro muito pior, estão todos a descer esta taxa de positividade. Isto permite, naturalmente, compreender, tal como o número de novos casos, a forma como a epidemia está neste momento a decorrer, a forma como a transmissão se está a fazer, e dá também para perceber que é por esta razão que em Portugal e em Espanha não vamos assistir já a uma redução do número de novos casos. Há uma pergunta que tenho que lhe fazer, que é esta. Normalmente, creio eu, mas posso estar errado, que fazem-se em geral testes a pessoas em relação às quais há suspeitas. Não há também há testes aleatórios, mas não são tão grandes. Portanto, se o número de positivos em testes suspeitos é assim, provavelmente também temos muitas pessoas que são assintomáticas e que não fazem testes e que não estão refletidas nestes números. Naturalmente, os critérios de testagem podem ser diferentes e são diferentes. Por um lado, naturalmente é desejável que sejam testados logo de imediato os contactos daqueles que estão infectados. É esse, digamos, é essa a tarefa da saúde pública e dos cuidados de saúde primários, mas também se fazem testes, digamos, com outras características ou com outro critério, se quisermos. Isto é, podem ser feitos por grupos profissionais, podem ser feitos, por exemplo, em situações particulares que sabemos que há uma incidência maior da infecção. Eu relembro o caso dos lares. Portanto, há alguma variedade nos critérios para fazer os testes. Agora, isto acontece em todos os países. Há aqui realmente um conjunto muito grande em que a motivação para fazer é diferente. Mas alguns testes aleatórios, como disse, são as pessoas assintomáticas e que não têm um contacto identificado, são positivos. Esta é precisamente uma das razões porque se fazem também testes, como disse, de uma forma aleatória. Sra. Graça, muito obrigado por ter estado no telejornal. Boa noite. Uma tentativa de atropelamento e fuga no Porto terminou num despiste. O incidente ocorreu durante uma ação de fiscalização da PSP que terminou com a detenção de 2 jovens. Este é o momento da tentativa de atropelamento e fuga. A PSP incitou de imediato a perseguição. A fuga destes 2 jovens não durou mais de 2 km. Terminou aqui, em cima da Ponta do Freixo, num aparatoso despiste. Entretanto, incitaram uma fuga à piada, mas foram já detidos. Já há ideia do que terá originado a fuga? O que sabemos no momento é que o condutor não tinha habilitação legal para conduzir e o carro não tinha seguro. As autoridades já não estão a sensibilizar para a necessidade de confinamento. A polícia neste momento está a fiscalizar e a responsabilidade dos cidadãos por não cumprirem o estado de confinamento, aqueles que não cumprirem. Por determinação do Ministro da Administração Interna, as coimas resultantes das violações das regras de confinamento passam a ser cobradas na hora. No Porto, pela primeira vez no país, uma polícia municipal passa a reforçar nestas tarefas a PSP. Esta é a integração temporária num comando único que acreditamos vai dotar a PSP de maior capacidade para responder aos grandes desafios que aqui vemos e que são muitos. E não estamos a falar de meia dúzia de homens. Estamos a falar de 205 homens, salvo erro, e todos os recursos que nós temos. Carros, motas, enfim, todos os meios que temos. Qualquer exceção ao dever de confinamento passa a ter que ser documentalmente justificada a pedido de qualquer agente ou guarda. Até mesmo os passeios higiênicos ou com animais, que, lembre-se, a lei apenas permite a pé e nas imediações de casa, passam a ter que ser acompanhadas por um documento que ateste o local de residência. Os profissionais do Hospital de São João, no Porto, receberam hoje a 2ª dose de vacina contra a Covid-19. Para já, a vacina foi administrada a 2.400 profissionais do hospital. Além da reação local que temos outra vez, a probabilidade de ter outros efeitos secundários nesta fase é um bocadinho maior. É sinal que a vacina já está a começar a fazer efeito, com a produção de anticorpos e fica mais reativa à presença no componente do vírus. Dos 3.900 profissionais de saúde do Centro Hospitalar de São João vacinados com a primeira dose, apenas 2 tiveram ligeiros efeitos adversos. Senti uma ligeira fraqueza muscular, mas nada assim que me impedisse de efetuar os meus trabalhos normais. De uma forma geral, esta 2ª dose causou um efeito bem melhor na maioria dos profissionais de saúde. É um alívio grande, mesmo sabendo que pode não ser os 100%, mas a probabilidade de estar protegida daqui a uns tempos é boa e dá outro alento, dá-nos outra... permite-nos respirar mais fundo agora. E a vacina não nos deve deixar descansar relativamente às medidas de segurança.
A questão da máscara, do distanciamento social, da lavagem das mãos, terão sempre que ser continuadas no hospital e fora do hospital. O São João está a realizar um estudo com 200 pessoas que já foram vacinadas com a primeira dose e o resultado dá ainda mais confiança na criação da tão desejada imunidade de grupo. 95% dos vacinados com a primeira dose já têm anticorpos induzidos pela vacina. Além de nós percebermos que o mecanismo funciona, nós percebemos também que o impacto da primeira dose é elevado e, portanto, quanto mais depressa nós conseguirmos vacinar, mais depressa estamos a ter o benefício disso. Depois desta operação, faltam ainda 1.500 profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário de São João que vão ser vacinados com a segunda dose no próximo sábado. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça terá validado uma escuta que envolveu António Costa no caso do lítio e do hidrogênio. A subida do número de mortes provocada pela pandemia está a fazer crescer o movimento nos cemitérios. São assuntos para a segunda parte do Telejornal. Até já!